aqui os certificados. Eu quero ver o certificado para saber que ele foi capacitado. Então, nós vamos estar orientando, inclusive, depois dessa ocorrência, vamos estar orientando nossos clientes a cobrar das empresas essa capacitação. Tá? Nós vamos estar cobrando mais arduamente essa questão, por quê? Porque isso não pode virar uma coisa rotineira. Pegar fogo em unidade imobiliária não pode ser considerado uma coisa rotineira. Então temos que fazer um trabalho educativo, tem que fazer um trabalho educativo. Porém, o síndico tem o dever de se antecipar a tudo isso. Tá? Então ele tem que treinar funcionário, ele tem que checar os extintores de incêndio, que é obrigação legal. Observar não só os extintores, mas as mangueiras também. Porque eu já vi condomínio que a mangueira estava podre. Que se tiver fogo e o bombeiro for querer utilizar, ele não tem condições nenhuma de utilizar aquela mangueira. Por quê? Porque faltou a inspeção. Tem que ser anual, mensal, tem que verificar com suas assessorias lá que você tem no condomínio, né, para verificar como é que é feita essa troca. Tem uma garantia. Então tem que se observar isso. Assegurar que não haja corrente prendendo os extintores, nem cadeado nas portas. Eu já vi porta corta-fogo com cadeado. Acho que você deve ter visto também. Porta corta-fogo ou porta corta-fogo fechada. A porta corta-fogo, o pessoal fala assim, ela faz barulho, mas ela é para aquilo mesmo. Você não tem que... Não, para ela vedar mesmo. Essa é a intenção da porta corta-fogo. Não é para ela ficar aberta mesmo, tá? Inspeção e recarga de extintor, anualmente. Assegurar que o registro do barrilete e do hidrante esteja sempre aberto. Teste de estanqueidade, tudo isso, Flávia, é anual. É anual. Tá? Em alguns casos pode até ser mensal. Inspecionar as portas corta-fogo constantemente. Inspecionar o seu sistema de alarme de incêndio. De alarme de incêndio. Porque o alarme tem que funcionar. Então, você tem que inspecionar todo o seu sistema de incêndio e inspecionar, inclusive, a sirene, o alarme, ver se o alarme está funcionando. Tá, okay? Por quê? Porque não adianta você fazer todo esse trabalho se o seu sistema de alarme não estiver funcionando. As pessoas podem criar uma espécie de simulado, né? Uma vez a cada ano, pelo menos uma vez por ano, porque todas essas revisões, todos esses laudos serão anuais. Então, refez esses laudos, marca uma data, faz um simulado, né? Conversa com os moradores, tal dia, tal hora, nós vamos bradar, vamos ativar o alarme, vamos ver se tudo vai funcionar direitinho e vamos testar. Se precisar de ajuda, até o corpo de bombeiro pode ajudar, pode orientar, entendeu? Fazendo um pedido com antecedência, a gente se programa para estar lá ajudando a fazer isso. Mas seria muito importante, porque é nessa situação que você realmente vai testar se tudo vai funcionar na hora, né? Exatamente, fazer testes rotineiros. Fazer um teste. Para que, claro que a gente não quer que isso aconteça, mas se eventualmente acontecer, todos estão preparados. Tanto o síndico, o representante e os seus funcionários. Tá? É importante que todos eles estejam sempre bem capacitados e saibam o que fazer. E saibam o que fazer, inclusive, quando se houver um incêndio. Né? Porque... quando acontece incêndio, o que ele tem que fazer? Tem que constatar lá se realmente há fogo. Ele tem que fazer o quê? Comunicar imediatamente o bombeiro e acionar o alarme. Lá no ATO a gente teve uma situação e assim, a gente sempre tenta, os nossos funcionários lá, a minha equipe, a gente faz pelo menos uma vez por ano, porque às vezes troca, como é terceirizada, acaba trocando não com tanta frequência, mas acaba trocando e o funcionário que foi treinado saiu, não está mais. A gente faz o treinamento para entender a central de alarme, porque ela é um pouco complexa, eu, pelo menos, como sou leiga. Lá, por exemplo, a gente tem que ela primeiro avisa na portaria e mostra o andar ou a localização que está acontecendo. Aí o funcionário verifica se realmente está acontecendo, via rádio, sim ou não, e aí já providencia a chamada dos bombeiros. E a gente tem as portas lá, quando detecta isso, eles já deixam a porta aberta, já fica um funcionário lá por fora para mobilizar o bombeiro quando chegar e encaminhar até onde está acontecendo. Mas eu já vi lugares que, é como você falou, assim, tem condomínios que a gente entra e até você descobrir o que é o quê. No caso agora desse último incidente, o Corpo de Bombeiros é de uma eficiência que eu quero parabenizar vocês, ímpar. Chegaram em menos de 10 minutos.
Em menos de 10 minutos, o Corpo de Bombeiros já estava no condomínio. Em pouco tempo depois, o fogo já estava controlado. Se você hoje for lá ver o condomínio, ele afetou praticamente a unidade que pegou fogo. Por mais que se tenha atrasado, teve esse delay, mesmo assim, a atuação do Corpo de Bombeiros foi sensacional. Né? Chegou muito rápido ao local do incêndio e controlou muito rapidamente, que não trouxe muitos outros prejuízos, né, para o condomínio e para os outros demais condôminos lá do empreendimento. Não, isso realmente é muito bacana, inclusive, falar, porque não só os bombeiros, como a gente que tem acesso a muitos acontecimentos em alguns condomínios, a gente vê tanto os bombeiros quando é chamado para violência doméstica, para algum outro incidente. Eu não tenho visto demora de mais de 10 minutos. Eles estão sempre, tipo... O que tem... Todos eles, a Polícia Militar, assim como a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, a gente está muito bem servido. A gente percebe que sempre que são comunicados, são rápidos, prestam auxílio rapidamente, estão lá com uma boa intenção. Eu já estive presente em várias ações, tanto da Polícia Militar como do Corpo de Bombeiros. Eu, infelizmente, também. Exatamente. O que acontece muito, Polícia Militar, além da questão da violência doméstica, tem a reclamação de festa, barulhos, que é o tempo inteiro. Isso aí é um negócio absurdo. E aí, o que chama a Polícia Militar? E aí a Polícia Militar, muitas das vezes, tem que ir lá no condomínio porque o cara não respeita uma lei do silêncio, ou porque tomou umas bebidas, uns drinks a mais, e aí não quer... a gente, né, isso é o nosso dia. Esse né? é o nosso dia a dia. Eu vivo dia. isso há 10 anos, o dia inteiro. Então, assim, as relações interpessoais dentro de condomínio pioraram muito. As pessoas não estão tendo empatia, né, um com o outro. O que eu falo, dentro de condomínio, a gente tem que ter muito bom senso. Né? Você falou aquela hora em bom senso, eu falei, é a palavra. Dentro de condomínio, muitas das vezes tem que ter bom senso. Tá? Saber os seus limites, saber respeitar o próximo, ter empatia. Eu não preciso pensar igual a você, mas eu não preciso também te ofender porque eu não penso da mesma forma. Né? Tem que ter respeito. E aí, os moradores, quem compra uma unidade imobiliária, não lê os seus normativos condominiais. E aí descobre que eles existem quando é multado, quando é notificado. Mas onde é que está escrito aí? Isso aí vai ler. Porque se a pessoa não tem condição de viver em comunidade, em coletividade, que é um condomínio, ela tem que morar numa casa, num condomínio, em outro lugar, que ela não tenha vizinhos. Porque, pessoal, vizinho, uma hora ou outra, vai dar um incômodo. Ele não pode te incomodar o dia inteiro. Né, a vida toda. Mas, eventualmente, eu falo que eu também sou morador de condomínio. Né, eu tenho o meu vizinho em cima que tem 2 crianças. Né, tem dia que os moleques estão correndo lá que não para. Cara, né, o que eu faço? Se me atrapalhar demais, eu tenho um canal livre com ele para poder ligar para ele e falar: fulano, eu estou aqui fazendo uma tese jurídica, eu não estou conseguindo, que os meninos estão insuportáveis em cima. Então tem que conversar com o seu vizinho. Muitas das vezes eles transferem essa responsabilidade, que é nossa, para o síndico. Síndico, sempre vai ter que brigar com o fulano de tal. Mas por quê? Vai lá, liga para ele, pô. Seu vizinho, telefona para ele. Você tem telefone no seu apartamento. Você pode ligar direto. Vizinho, você está me incomodando. Abaixa um pouquinho o som. O barulho está muito alto. Amanhã eu tenho que trabalhar cedo. Ele vai entender, todos entendem, a não ser que o cara tenha uma situação de embriaguez. Drogado, enfim, aí é uma outra situação. Mas via de regra, quando a gente conversa com o nosso semelhante, via de regra dentro do condomínio, a pessoa entende. Exatamente. Né? Então falta isso, né? As pessoas se comunicarem mais, ter mais empatia, para poder viver em tranquilidade dentro de um condomínio. É desse jeito. Tenente, deixa eu fazer uma pergunta para você. Hoje, quando alguém liga no 190, que é o nosso clássico, e for violência doméstica, a gente o Provid, ele tem um telefone específico. Sim. Eu estou perguntando, mas eu estou aqui visualizando o cartaz lá no meu elevador. A gente tem um específico para vocês, né? Tem o número direto do Provid, porque qualquer pessoa pode denunciar a violência doméstica. A gente vai até a casa para verificar, ver o que está acontecendo e se a agredida ou a suposta vítima for realmente vítima,
a gente começa a fazer o acompanhamento, caso ela queira, né? Isso é sempre voluntário. Agora, se tiver acontecendo uma agressão mesmo no local, ligar no 190, que é o número geral da Polícia Militar. Também temos o telefone já direto do batalhão. Eu sempre uso esse. Sim, esse eu posso até passar depois aqui, caso você queira. E aí, acionando a polícia no 190 ou diretamente do batalhão, vai a guarnição, vai a equipe ao local para fazer essa primeira análise. Se realmente estiver acontecendo, ali vai levar as partes para a delegacia e fazer todo conforme a lei. Então, o Provid, ele atua... O Provid é exato, não é o Provid que vai diretamente. O Provid vai depois para tentar dar um suporte à violência. A vítima, exatamente. Eu lembro que uma vez, eu digo incomodar, porque assim, né, às vezes quando a gente tem a tenente deu o telefone dela para mim, acho que ela não se arrependeu porque eu só ligo quando realmente precisa, né? É muito difícil eu me incomodar, mas a gente teve uma situação que eu até lhe pedi ajuda para você, né? Que acontece de alguém estar em cárcere privado e a gente saber que isso está acontecendo, ou conseguir escapar e não saber o que fazer, aí pode procurar o Provid, que ele atua. Atua. Se tiver em cárcere privado, ele estiver gritando por socorro, alguma coisa, pode ligar já no 190, porque está acontecendo flagrante, um flagrante. Agora, por exemplo, se vem acontecendo alguns episódios, a mulher gritando, pedindo por socorro, você fica sabendo depois, a gente pode chamar o Provid, a gente pode fazer essa primeira análise lá, conversar com a vítima e aí começar a fazer. E a gente não conversa só com a vítima, a gente também conversa com o agressor. A gente vai lá, se ele não estiver em casa ou se eles estiverem separados e ele estiver perseguindo, a gente vai onde ele está, a gente vai ao trabalho dele, a gente conversa com ele. A gente fala que a gente está fazendo assistência da vítima e fala com ele o que pode acontecer, né? O que pode acontecer se ele continuar agindo da mesma forma. Eu tive uma pergunta em um dos grupos, que são tantos grupos de brincadeira, deve ser mais de 12 grupos de síndicos hoje que eu estou. Aí, de vez em quando, tem umas perguntas. Teve uma pergunta recentemente num grupo de um síndico, quando a polícia chega no local, ou quando o bombeiro chega, ou quando... Como é que fala? Da justiça, oficial de justiça chega. Ele perguntou no grupo, eu tenho obrigação de deixar subir? E aí gerou uma polêmica, porque alguns falaram, depende do caso, e aí nessas horas eu prefiro ficar só analisando o debate sem me envolver, mas existe sim uma obrigatoriedade de deixar subir. Na verdade, a maioria das vezes, quem já liga é o próprio síndico, falando, está acontecendo. Ou algum vizinho liga e fala, não, até alguém aqui que está morrendo. Tem uma mulher gritando por socorro. E, então, assim, realmente, se está acontecendo que você impede a entrada da polícia, aí já fica complicado. Por quê? Porque se a pessoa chega a acontecer algo pior, mais você grave... é responsável, houve um né? homicídio ali. Não tem como. Se está acontecendo sendo crime, a polícia pode ir lá. Ainda mais tendo testemunha falando, não, está acontecendo. Se tiver autorização, né? Desde que esteja autorização, seja do Tribunal de Justiça, que aí é onde o oficial de justiça está. O oficial de justiça tem inclusive fé pública, né? Tá? Então, o oficial de justiça ele tem a obrigação dele de citar, né, de encontrar a parte, entendeu? Então não pode ter nenhum obstáculo para que ele cumpra aquele mandado. É um mandado judicial. Eu já soube de uma que o policial pediu para não interfonar e deixar ele subir, porque já estava indo umas 3 ou 4 vezes, e toda vez que interfonava, enquanto o oficial subia, ele saía pela escada de cima. Mas isso acontece. Tem muita gente que tenta se ocultar da justiça. Isso é uma forma de ocultação. Tem gente que o oficial de justiça chega no apartamento, interfona, o cara atende, fulano de tal, não, ele se mudou. E é o cara. E é o cara que tá falando. E aí o oficial de justiça coloca lá, mudou-se, estive lá no dia tal, horário tal, você pode me falar o seu nome e sua identidade? Não posso falar não. E desliga, o oficial de justiça tem que ir embora. Porque está se ocultando, tá ok? Então, isso acontece muito. O trabalho oficial de justiça é um trabalho árduo, viu? Porque é uma briga de gato e rato muitas das vezes, tá bom? Mas se tiver uma autorização, um pedido judicial,
o mandado de justiça, o mandado para ser cumprido, que acontece, às vezes o cara tá lá, cometeu o crime e vai lá a polícia para buscar o cara. Entrada permitida. Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público, Sim. Conselho Tutelar. Já Porque aconteceu o que a tenente estava informando. Dependendo da ocorrência, ela vai envolver alguns órgãos, inclusive o Conselho Tutelar. Se tiver idoso, se tiver criança, não tem que chamar o Conselho Tutelar. Inclusive, já aconteceu de a polícia militar chegar e ninguém no condomínio estava sabendo que ela tinha sido chamada. E aí a gente descobriu, porque a polícia chegou, liga a sirene para avisar que está chegando, coisa e tal. Aí, não, a gente tem que ir na unidade tal, porque está tendo... Alguém chamou de briga. Eu falei, nossa, estão brigando em muito silêncio, porque... Falei, não, pode subir. O que está acontecendo? O que vem acontecendo sendo noticiado, mas no estado de São Paulo, tá ok? Muitos meliantes estão se fazendo passar por policial militar, por policial civil, por policial federal, para adentrar o condomínio e cometer crimes. Tá? Isso vem sendo noticiado constantemente. O que vem acontecendo? Os síndicos estão orientando a não deixar a polícia mais adentrar nos condomínios. Porque ele não sabe se é verdade que aquela pessoa ali realmente é uma autoridade policial. Nossa, mas sinuca de bico, hein? Mas aí, nesse sentido, qual seria a orientação? Não franqueia a entrada, mas pergunta o nome do cidadão, pega o mandado, dá uma olhada, liga na unidade para saber se realmente eles são funcionários e aí franqueia a entrada. Se isso está acontecendo no estado de São Paulo, aí você tem que ter um cuidado mesmo, e eu concordo que o síndico tem que realmente tomar esse cuidado. Porque se isso virou uma rotina lá em São Paulo. No caso da polícia militar, sempre tem um chamado. A polícia não vai ser um chamado no local. Então, provavelmente tem a solicitante. A solicitante faz esse chamado. Então, pode perguntar. Alguém solicitou daqui? Aí tem o nome dela. Quando liga no 90, fica registrado. Nesses casos, eles estão indo para cumprir mandado. Eles estão vindo para cumprir um mandado aqui de prisão. Então... E aí, entendeu? E aí ele já chega com um documento lá... quando a pessoa lê, fica fácil que não é, porque erros grosseiros, inclusive de português, fica fácil. Até para um leigo, se tu pegar esse documento, ele vai verificar que tem boi na linha ali. Então, mas eles usam farda da polícia, eles colocam a farda? Carros, inclusive. Eles fazem adesivo. Carros e tudo. Quando vai Polícia Federal, Polícia Civil, com um brasão. Porque aí fica mais fácil. Aí vão em carro descaracterizado. Sim. Vou falar, até o policial acha que é polícia. É uma loucura, né? E aí o síndico fica coitado, o que eu faço? Acontecendo muito isso lá no estado de São Paulo. Então, o que aconteceu, inclusive eu vi em matéria um dia desse aí, nesse sentido, os síndicos estão proibindo a subida a entrada de policiais dentro do condomínio. Gente, que loucura. Mas isso. O síndico pode acompanhar a entrada, dependendo ele tem que fazer o quê? Essa é a minha sugestão, que o síndico, quando estiver na situação dessa, ele procure saber se realmente aquilo que está acontecendo é verdade, se aquela autoridade policial ali realmente ele é um policial ou não é, se eventualmente o cara está querendo cometer crime, e não deixa entrar, fica ali na portaria. Calma, eu vou franquear a entrada, porque não é uma situação de risco iminente, que o cara tem que entrar de qualquer jeito, como corpo de bombeiros. Risco iminente está pegando. Não. É um mandado para cumprir mandado de prisão, ou mandado de busca, ou o que é que seja. Então pode aguardar, o síndico verificar se aquela documentação realmente é idônea. A maioria dos oficiais de justiça que atuam aqui, quando vem aqui para o 17º, eles pedem apoio. Então, normalmente, vai o oficial e a polícia militar junto. Agora, a polícia militar ela não vai cumprir o mandado. Não. Não cumpre. Só acompanha. Então, se chegar com essa desculpa... Exatamente. Só quem vai cumprir é a polícia, é o oficial de justiça ou a polícia civil. A não ser se for um mandado de prisão em aberto, né? Aí a polícia Isso, exatamente. Aí já vai junto. Mas, gente, isso assim, eu como síndica, eu fico de cabelo em pé. Eu confesso para vocês, porque às vezes a gente evita de que a unidade ou outros moradores sofram alguma coisa, mas dependendo do meliante... vai atuar ali na portaria mesmo, no próprio síndico. Isso ainda não é uma realidade de Brasília. Quando quando eles percebem que que existe a desconfiança, às vezes, nossa, gente, eu escuto tanta coisa. Eu, inclusive, conheci um síndico que foi esfaqueado,
tive a oportunidade de conversar com ele pessoalmente, e eu acho isso uma loucura tão grande, porque às vezes ele quer evitar um problema de morador e acaba sendo a vítima, porque e aí é onde assim, eu realmente eu não sei muito eu fico meio preocupada com esse tipo de coisa, assim. Eu já soube também que... Já soube não, na verdade já presenciei que quando a gente tem um chamado de bombeiro, dependendo da situação, vocês não podem nem invadir o apartamento se o síndico não autoriza. Dependendo da situação que está acontecendo lá, a gente já teve casos. E às vezes eu fico pensando assim, gente, a gente tem tanta responsabilidade que o pessoal não faz nem... Às vezes são coisas bobas. Eu estou com um problema de abelha lá no condomínio agora, que não é nem meu, é do Laguna, porque é uma coisa mista. E aí o morador não entende, e aí já briga. E aí a gente liga para o bombeiro, o bombeiro não pode atuar, porque é no poste de energia elétrica. Uhum. E aí você chama a Neo Energia, é um passando a bola para o outro, e a gente sendo atacado, porque tem morador que às vezes tem alergia, e é o síndico que não atua, mas o bombeiro não pode atuar. E ninguém entende, aí o pessoal acaba perdendo a cabeça e aí a gente acaba que dá trabalho para vocês, né? Mas, assim, esse mundo tá doido, né, gente? Vamos combinar que é muito é muito rivotril para esse pessoal, porque, tipo, não tem condições. Por exemplo, esse caso, o ninho da abelha, da vespa, tá no poste de energia. Foi chamado os bombeiros. O bombeiro falou, não posso mexer. O que acontece? Quando está nesse caso, a gente providencia fazer uma ação conjunta. E aí a gente marca com a Enel um horário que ela pode só acompanhar, e aí eles desligam a energia e a gente faz a retirada. É isso que eu ia falar, porque eu vou ter que procurar isso. O corpo de bombeiros, ele faz esse serviço. É porque ali, no caso, não é a minha responsabilidade, já passa a ser do Laguna, né? Uhum. Então, é informações que são me repassadas, acaba que eu vou ter que tomar providências, porque... É morador meu ali que tá. Exato. Tem morador que está dizendo que acaba acordando com Mas o abelhas, morador também está fazendo a reclamação? Fez. Tem que não só assim, de 20 que reclamam, que a gente sabe que reclamam, não faz. Reclamação aos órgãos. Não. Eles querem que o síndico tome providência. Estou falando. É isso que eu acabei de falar. Ele quer que sempre o síndico tome a providência. Ele não pode, o morador ele tem essa prerrogativa. Ele é um cidadão, como você é uma cidadã. Né? Ele pode chegar, ligar lá no corpo de bombeiros, ligar na ANEEL, pessoal, eu estou com um enxame de abelha aqui na minha porta, preciso que vocês me ajudem. Então orienta eles, pessoal, a gente está reclamando, mas vocês também podem fazer essa reclamação, pode denunciar. E é o que o tenente acabou de dizer, eles conjuntamente com a ANEEL, eles fazem esse tipo de remoção. Eu já vi diversas vezes. Não, eu já vi também, mas é aquele problema, né, Fábio? Eles acham que nós síndicos temos que cuidar de todo mundo, de todos, e que eles não têm essa responsabilidade de fazer nada. É complicado, é um trabalho árduo do síndico educar o seu condomínio. É difícil, é muito educar, difícil. É difícil. Isso é educação. Exatamente. Né? Educar é muito difícil. É complicado, né? É complicado, porque quando a gente... É aquela coisa, né? Quando aparece uma viatura da polícia... do bombeiro, uma ambulância, ninguém vem, todo mundo quer saber o que aconteceu, porque quer espalhar a fofoca, né? Aí a gente, é impressionante, mas é bem assim, ninguém vem, tipo, tá precisando de alguma coisa? Não. O que aconteceu? E tá com o celular na mão já, né, que é pra mandar, se duvidar, o áudio da gente contando no grupo. Exatamente. Então, assim, é muito complicado, assim, essa postura, o pessoal não entende, e aí é onde dá trabalho para todo mundo, né, infelizmente. Gente, o nosso tempo está acabando, daqui a pouquinho puxam a minha orelha ali, eu queria pedir para você deixar os contatos da Provid, de como... Umas últimas palavras, umas últimas informações que você acha necessário, tenente. Tá. Tem uma questão que sempre levantam para mim, falando que alguns homens falam, né, que a Lei Maria da Penha só favorece as mulheres. E isso é um erro falar, né, porque a Lei Maria da Penha ela só faz com que
as mulheres têm os mesmos direitos que os homens de não sofrer violência doméstica. Mas não significa que os homens estão desamparados. Perfeito. Por quê? Porque se a mulher agride o homem, ela vai ser responsabilizada de acordo com o artigo 129, não é isso? Parágrafo 9º do Código Penal. Se ela está perseguindo ele, ele pode ele pode registrar uma ocorrência de perturbação. E pode pedir até uma medida cautelar. Pode pedir a medida cautelar também. Não é que está prevista da Maria da Penha, mas existe a medida cautelar do Código de Processo Penal. Perfeito. Exatamente. Então, assim, não é que os homens estão desamparados. Claro que existe violência dos dois lados. E é isso que eu quero deixar claro. O Provide está aqui para ajudar a sair desse ciclo de violência. E quem quiser anotar o contato, né? Vou pegar aqui o contato do Provide. Pode passar para a gente. Posso Não, isso passar. é muito importante, porque o pessoal tem que entender que a gente tem estruturas hoje, por exemplo, o Provide, que ajuda até num caso psicológico para a pessoa se conhecer, que auxilia você a entender o que você está sofrendo, que tem muita gente, às vezes, que não entende, né? E se tem alguém que você sabe que passa por isso, entre em contato. Às vezes, a pessoa que está envolvida não consegue enxergar o que está acontecendo. Hoje eu tenho 2 equipes atuando no Provide. Cada equipe já tem praticamente 30 assistidas. Olha Para só. você ter uma ideia. E tem mais. E sempre o tribunal envia processo para ver se ela quer ser assistida, porque está com medo, está insegura. Sempre a maioria mulheres, né? Algumas crianças, já tivemos de idoso também. Mas a maioria, a grande maioria, é mulheres. É mulher. Isso, são mulheres. O telefone do Provide, funcional, né? 99969-2791. E o telefone do batalhão. Do batalhão. Vou dar um telefone aqui do batalhão também. Que eles vêm super rápido, gente. Sim, deixa eu ver aqui, só um minuto. Amém para nós síndicos, porque às vezes é só o que resolve, não tem jeito. E também o WhatsApp, pode mandar para o WhatsApp, pode ligar. O do batalhão é o 9969-2814. Gente, ó, vai ficar gravado no YouTube depois, vocês voltam um pouquinho para pegar os telefones. Eu tenho o telefone do batalhão na parede da minha portaria. Eles têm no celular, mas está na parede lá, bem grande. E se alguém tiver interesse daquele folder que você Aquele falou, folder? eu tenho ele que eu vou te passar. Tá. Ele pelo WhatsApp. Não, pode passar, o pessoal, meu telefone já virou mais do que público. Todo quero esse mundo. folder. Todo mundo. Eu vou te passar. Eu tenho, Fábio, eu tenho esse folder. Eu tenho, inclusive, em PDF, peguei impresso, tá nos nossos elevadores, não tiro de lá. Às vezes boto um recadinho em cima ali, que é um recadinho rápido, mas depois a gente já tira e ele volta lá, para o pessoal poder entender que isso é sério mesmo. Sim. Isso é sério. E espalhando nossos contatos, nossas dicas, para a gente finalizar. Bem, primeiro é agradecer, né, vocês por essa iniciativa de trazer informações, né, em um bate-papo que a gente consiga se aproximar mais da comunidade, né? Em seguida, colocar a nossa unidade lá de Águas Claras de porta aberta para a comunidade, para os síndicos, né? Sempre que precisar estar procurando a gente. Às vezes o socorro ele se esbarra em limitações, né? Que às vezes o pessoal de serviço não consegue resolver, por exemplo, o caso das abelhas, mas às vezes uma comunicação direta com a gente via documento mesmo, indo na unidade para conversar, pedindo para conversar com o comandante. Às vezes a gente consegue fazer algo a mais, né? Buscar sensibilizar as autoridades. Aqui em Águas Claras a gente tem uma vantagem, que a gente tem um administrador que é muito proativo. Demais, super parceiro, inclusive. E que realmente tá aqui para resolver as situações que a gente precisa. A gente consegue fazer uma parceria para resolver o problema. Inclusive, Mário, obrigada, porque ele também é um dos responsáveis por você estar aqui com a gente, né? Não, realmente, assim, a gente... Vamos pedir pro pessoal não usar, como é que é? Benjamin? Não é não usar. É gente, saber usar, gente, pelo amor de Deus. Tá observando, ter bom senso, né? Vamos brincar de tetra no celular, né, buscar tenente? Conhecimento, né? Assim, tudo que a gente faz, né? Não, porque de vez em quando a gente vê umas torres, assim... Você vê que tudo é conhecimento, né? A gente vê assim, eu fico vendo a tenente da PM falando aqui sobre o caso da PM, e eu fico imaginando, assim, que não era para estar assim, né? A sociedade, né? Não era para estar assim, né? Duas pessoas que se juntam, casam e resolvem passar a vida junto. É bem complicado. Você vê que tem um grau de imaturidade, de falta de conhecimento que é gigante.
né? Então, assim, é tudo, todas as áreas, né? Que busquemos, né? Conhecimento, né? Que busquemos sabedoria para poder estar vivendo aquilo que a gente quer tá buscando, né? Se a gente quer viver um casamento, que a gente E se não busca quiser, né? sabedoria pra viver um Vai casamento. cada um para um lado, não precisa disso, gente. Ninguém é de ninguém, como se diz, né? Se não deu mesma certo. coisa na prevenção de incêndio, né? Você tem equipamentos novos, se você comprou uma televisão super grande, que você está vendo que está derrubando o disjuntor, vamos buscar... Não pede a chave para a síndica para manter o disjuntor ligado. Gente, compra o chuveiro que é compatível ao seu banheiro. Exato. Porque, nossa senhora... porque como é que fala? A parte elétrica do condomínio é podre, é velha. Aí você vai ver, a pessoa comprou aqueles chuveiros que toca música, acende luz, vira uma discoteca, é deste tamanho... Claro que não vai funcionar, gente. Troca a fiação, então, do apartamento. Prepara a sua casa para isso. Senão, nem você, nem ninguém mais toma banho. É mais ou menos isso. E aqui eu vou deixar o telefone batalhão da SECOM, né? Assim, disponível. É o 99124-9512. 99124-9512. telefone Volta um pouquinho e anota aí, gente. Doutor Fábio, o que você vai dizer para os nossos condôminos moradores para evitar acontecer coisas? Primeiro, antes de mais nada, eu quero agradecer aqui o seu convite, muito obrigado. Prazer estar com os senhores aqui nesse bate-papo sensacional, adorei. Temas muito relevantes que acontecem no cotidiano, quem trabalha, quem é da área, né? Seja da área condominial, seja das forças militares. Um livro muito bacana, você acabou de falar que ninguém é de ninguém. Lembrei de um livro muito bacana que o título dele é Ninguém é de Ninguém. Aí, gente, se quiser fazer a leitura, é de Zíbia Gasparetto. Então, quem quiser fazer a leitura, aí fica a minha dica de leitura. Tá ok? O que eu digo para os nossos condôminos e síndicos? Tenham muita paciência, tenham empatia, saibam ouvir. Um bom ouvinte é um bom mestre. Tá, então a gente, quem sabe ouvir, não tenho dúvida que consegue lidar melhor no seu dia a dia nas relações interpessoais. Então as pessoas têm que se respeitar mais, tem que ter mais urbanidade. Então o que eu vejo muito dentro de condomínio não é questões ligadas à polícia militar ou ao corpo de bombeiros, mas eu vejo questões ligadas às próprias pessoas. A relação interpessoal é o respeitar o espaço, né? É o saber a hora a hora de falar, a hora de não falar, tá ok? Então eu acho que fica aí a minha dica aí para os síndicos estimularem, né, dentro dos seus condomínios a boa vizinhança. A boa vizinhança. Tá okay? Amém, gente. Escuta. Isso, se tiver uma harmonia dentro do condomínio, não tenho dúvida que a gestão é muito mais tranquila. Com certeza. Tá ok? Eu sei que todo mundo, um é diferente do outro, mas eu tenho certeza que se a gente houver sempre uma boa conversa e um olho no olho, tenho certeza que as coisas se resolvem dessa forma. Tá ok? E se não for dessa forma, chama o seu vizinho para tomar um chopp, chama ele para tomar um refrigerante, convide ele para um churrasco. Às vezes tenta entender. Tenta entender. Os condomínios aqui em Águas Claras, a gente tem essa facilidade, tem área de lazer, nós temos quadra de tênis, temos quadra de futebol, piscina. Pô, tem várias formas de interagir com o seu vizinho sem você precisar sair do seu condomínio. Né? Você não precisa fazer como muitos e ir para um clube para poder se divertir. Você se diverte dentro do seu próprio condomínio. Você pode se divertir com os seus vizinhos. Exatamente. Então, importante respeitar tanto a administração do condomínio, o síndico hoje, coitado, ele é um para-raio, eu chamo de para-raio de maluco, tá ok? Porque tudo desemboca no síndico. Tudo que acontece dentro do condomínio é em cima do síndico. As pessoas têm que entender que o síndico ele está lá para, via de regra, preservar as áreas comuns. É essa uma das competências do síndico. Preservar as áreas comuns. Não é brigar, não é tratar de briga de vizinho. Não é. Isso não é competência do síndico. Tá ok? Competência do síndico, via de regra é o quê? Cuidar das áreas comuns do seu condomínio. Atuar na coletividade, todos né? Os serviços prestados. Observar a coletividade e não a individualidade. Chega lá para o síndico e fala assim, eu quero que você coloque uma maçaneta da cor amarela no seu... Não.
Aqui nós trabalhamos em prol da coletividade. Tudo que a gente quiser em prol da coletividade, eu vou levar para a Assembleia para a gente discutir. Se não for dessa forma, não pode atuar. O síndico não pode fazer a vontade individual. Tem que fazer a vontade coletiva. Tá bom? Agradeço muito, estou sempre à disposição que precisar, de portas abertas. O meu escritório lá está de portas abertas. Nós trabalhamos só com condomínio praticamente, trabalhamos muito com direito imobiliário, construtora, imobiliárias, mas muito com condomínio. Tá bom? Obrigado. Gente, agradeço demais. Não posso deixar de agradecer a Casa do Wireless, que cede o espaço aqui para gente, a Canaã Telecom. A gente está com o Sargento Marcelino, é isso mesmo? Ali atrás também. Ele veio junto com a Tenente Tamires, não quis aparecer. A gente é tímido. A gente tem o Igor, que está sempre aqui quebrando o nosso galho, me aguentando aqui, mas no final dá tudo certo. Estamos também com o Alexandre da Canaã, também tenho que agradecer muito a Canaã pelo patrocínio. A Casa do Wireless e a Canaã hoje são os nossos patrocinadores e parceiros do podcast. E, gente, podem me mandar, igual foi essa vez, que vocês que pediram o assunto, podem me mandar o meu pessoal, o meu telefone é o 981539911, mas está em todos os aí já, está todo mundo sabendo meu telefone. Pode mandar a dica para a gente de bate-papo, a gente vai atrás dos melhores para trazer aqui para a gente poder discutir como a gente está aqui hoje. Deixa eu só deixar meu telefone. Isso, perdão, pessoal, aí, deixar aqui meu contato. O meu contato pessoal é o 99189-4549 e o telefone comercial é o 3940-6240. Tá ok? Estou à disposição. Eu já ia dar o do Pedro aqui. Deixa o Pedro assistir, ele vai me bloquear. Gente, muito obrigado, Tenente Tamires, muito obrigado, porque assim, realmente foi bem de prontidão. O Sargento Roberto foi assim, gente, são super acessíveis. Eu cheguei lá, tem uns 2 dias, 3, para pedir ajuda. Muito obrigado pela presença de vocês, Tenente Tamires, Tenente Palhano. É muito difícil o nome. Flávio, eu que agradeço o convite. É muito importante, como o Coronel falou, a informação é o mais importante, a maior defesa da gente. Então, quanto mais informação as pessoas têm, é melhor. E por isso eu juntamente com o comando, a gente está pensando sempre em dar palestras lá no batalhão. Então, quando acontecer, eu vou avisar você. Pode me avisar que a gente divulga. Porque a gente precisa de maior quantidade de pessoas para poder assistir e ficarem bem informadas. Né? Não, pode contar com a gente. Aqui a parceria é garantida, você sabe, né? Assim como o meu pessoal, você tem o meu pessoal, eu tenho o seu, você tem o meu. Estou às ordens sempre. Vamos colocar esse negócio multidisciplinar aí, vamos com a gente que a gente vai lá participar também. Ótimo. Já faz coisa boa. Gente, isso é bom demais. Isso é bom demais. Isso é importante para todo mundo, né? Sim, exato. Então, a gente vai finalizar. Mais uma vez, obrigado por todos e até o nosso próximo podcast.